Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, finalmente chegamos aí no ano de 2000 e a gente tem o duelo, o histórico duelo aí entre Kasparov, o então campeão mundial da PCA, né? O Kasparov não tá mais jogando na FIDE, né? Tá na PCA. E aí contra o Kramnik, né? O Kasparov ficou desde 1995 sem jogar pelo título mundial e por conta de falta de verba, né? Perdeu o patrocínio da Intel e tudo mais. E aí, tava ficando chato, né? Ele continuar no título sem disputar com ninguém. E ele conseguiu aí juntar recursos para jogar contra o Kramnik, né? O Kramnik vinha fazendo uma campanha incrível, realmente jogando muito firme aí nos torneios, tendo excelentes resultados. Então, o duelo aí, valendo o título mundial, Kramnik e Kasparov. Eu mostrei no canal, antes desse vídeo, uma partida do Kramnik, só pra gente sentir ali a potência desse aluno de Botvinnik, são todos da mesma escola, Kasparov, Karpov e Kramnik, né? Pessoal, antes de eu mostrar aí a partida para vocês e falar um pouco mais do match, essa posição aqui é de uma partida que eu joguei esses dias na internet e eu queria mostrar para vocês um fato curioso aqui. Na partida eu tô de brancas aqui, eu joguei aqui o lance torre C5. Opa, nessa posição aqui eu joguei o lance torre C5, né? Com ideias aí dando cheque, com ideia de capturar aqui o cavalo e depois de bispo toma capturar a torre aqui em C2 na sequência, né? E portanto ganhando material e indo para um final vencedor de torre contra bispo. Por isso que nessa posição o meu adversário abandonou a partida. O curioso é que as pretas estão ganhas aqui, então fica a lição, né? Você nunca abandone uma partida, vai tentando mais um pouco, né? Tenha certeza de que realmente você está perdido antes de abandonar. Aí você fala assim, pô, Rafael, mas como que as pretas estão ganhas aí, né? O que você falou é verdade, né? Depois de rei B8, por exemplo, você vai tomar aqui em C4 e aí o bispo não vai mais estar defendendo a torre, né? Bispo toma aqui em C4 e rei toma C2. Como é que você está falando aí que as pretas estão ganhando nessa posição que elas não deviam ter abandonado, né? É que depois de torre C5 cheque, rei B8, torre toma C4, as pretas não são obrigadas a capturarem aqui a torre. Rafael, mas aí é bispo e torre contra duas torres, né? Continua melhor, né? Mas as pretas teriam aqui o bonito lance, ó, torre F2, por exemplo, ameaçando checkmate, né? E ao mesmo tempo ameaçando aqui a captura da torre, né? E aqui não tem como defender as duas ameaças, né? Aqui o lance teria que se jogar aqui um lance como rei C1, por exemplo, para não tomar checkmate, né? Tirando para ganhar a casa de D2, e aí bispo toma C4 e as pretas estariam vencendo aí a partida, né? Seria um final vencedor aí para as negras, né? Tá caindo aqui em F3, enfim, vai cair F4 e vai ser um final fácil aí de vencer para as negras. Então, depois que eu joguei torre C5 cheque, o meu adversário aí, com quase 2100 de rating, abandonou. Então tomem cuidado nas partidas de vocês aí para não abandonarem em posições vencedoras, tá bom? Fica a dica aí. Ó, pessoal, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na primeira rodada então do match entre Kramnik e Kasparov, houve um empate numa partida emocionante. O Kramnik jogou de negras, jogou contra o Marroi Lopes, jogou uma defesa Berlim e jogou de um jeito diferente de que qualquer outro jogador já tinha jogado a Berlim e conseguiu um empate então contra o Kasparov de negras. Foi um bom resultado, foi um excelente começo, né, de match para o Kramnik. E vamos dar uma olhada então nessa segunda rodada aqui, o Kramnik de brancas, e ele abre a partida com D4, o peão da dama. Acho que ele não quis enfrentar a siciliana logo de cara, né? Vamos jogar aqui um peão dama. Aliás, a escolha do repertório do Kramnik nesse duelo é realmente muito, muito sábia. As escolhas aqui sábias as escolhas do Kramnik. Cavalo em F6, C4, G6, cavalo C3 e aqui o Kasparov joga D5 indo para uma defesa Grunfeld. Aqui, eu sinceramente não havia visto ainda muitas partidas do Kasparov jogando a Grunfeld. Vamos ver o que ele preparou aí, né? C toma D5, então indo aí para a linha principal de Grunfeld. Cavalo toma D5 e agora E4. Atacando então o cavalo aqui do Kasparov. Cavalo toma C3 e B toma C3. Fala, poxa Rafael, as brancas estão muito bem, né? Essa defesa Grunfeld aí não deve ser muito boa, porque aqui as brancas estão com excelente centro e tudo mais. Na verdade, assim, a Grunfeld tem suas ideias, né? Aqui as pretas vão poder desenvolver o bispo numa excelente diagonal, vão poder bombardear esse centro via C5, a dama A5, cavalo C6, enfim.
O bispo poderá vir depois para G4, depois que o cavalo se desenvolver. Torre pode vir para C8, tá? Então, assim, é uma abertura, não é assim, não dá para concluir, né, que o centro forte das brancas aqui é uma vantagem para as brancas. Aliás, é disso que se trata a Grunfeld, tá? O debate é exatamente sobre isso. As pretas tentando mostrar que isso não é uma vantagem e as brancas tentando mostrar que é. E vamos ver como é que continua aqui a partida. Bispo G7, então, imediatamente fazendo pressão aqui nessa diagonal. Cavalo em F3 não é tido hoje em dia como a melhor continuação aqui para Grunfeld. Enfim, Bispo C4 é bem jogado. Esse cavalo aqui muitas vezes vai preferir vir para E2 depois que o bispo já tiver sido desenvolvido para poder jogar um F3. Tá? Hoje em dia joga um pouco diferente, mas aqui o Kramnik jogou com o cavalo em F3 e aí o Kasparov já lançou um C5 aí, que é a ideia da Grunfeld, bombardear aqui no centro. Bispo em E3 defendendo e agora dama em A5, atacando aqui o peão e também cravando, né? Agora o peão não está mais protegendo ali em D4 porque ele está cravado. A partida seguiu com dama D2, descravando, e agora bispo G4, tentando eliminar aqui um defensor aqui de D4, né? A torre B1 foi jogado, então contra-atacando aqui o Kramnik está contra-atacando aqui na coluna B. A partida seguiu com A6, o Kasparov deixa o peão de B7, o que é muito comum na Grunfeld, tá bom? Na Grunfeld a ideia é essa mesma, a ideia correta não é ficar defendendo, por exemplo, com o lance B6, aqui seria um lance que você coloca a dama meio fora de jogo, é bem passivão, tá? Vai tomar aqui um torre B5, não vale a pena, tá? Então o Kasparov fez a coisa certa aqui com A6, deixando o peão de B7, e a partida segue com torre toma B7, mas agora depois de bispo toma em F3, G toma em F3 e cavalo C6, as pretas têm compensação aí pelo peão sacrificado, tá? Tem um ataque interessante aqui em D4, né? As brancas ainda não desenvolveram aqui o bispo de casas claras. A partida seguiu com o bispo C4, desenvolvendo então, e depois de roque e roque, agora ó, o Kasparov captura aqui o peão de D4. C toma D4, C toma D4, e agora bispo toma aqui em D4. Então aqui temos um equilíbrio material no tabuleiro, né? As brancas, aqui o Kramnik tem o par de bispos, contra aí bispo e cavalo, uma posição aparentemente bem equilibrada, né? Bispo D5, jogado aqui pelo Kramnik, ele está fazendo uma pressão em um dos defensores aqui de bispo D4, né? De D4, né? Então ameaçando realmente a captura aí. E aqui o Kasparov tem duas opções principais, né? Tá sendo oferecida a troca de damas aqui. Deixa eu só comentar o lance anterior aqui, né? O bispo toma aqui Quando o peão tomou aqui, né? Ele tá ameaçando capturar aqui a dama. Por isso que bispo toma D4 foi possível, tá bom, pessoal? Por quê? O bispo não pode capturar aqui em D4, senão tá caindo a dama aqui em D2, tá bom? E se a dama capturar aqui em A5, o cavalo toma em A5 atacando aqui a torre e o bispo, tá? Então, com o tempo aí, não tem problema, não vai perder aqui em D4 agora, tá? Então, por isso que o Kasparov jogou dessa forma. Esqueci de explicar isso daí para vocês. Então, por isso que o Kasparov jogou aqui bispo toma D4 sem nenhum medo, né? Dessa variante que a gente viu que seria dama em A5. E a partida seguiu, então, com bispo D5, tá? Fazendo pressão aqui no cavalo, que é um dos defensores do bispo. A partida seguiu com bispo C3, né? O Kasparov aqui teria também a opção de trocar aqui as damas, mas é só uma questão de preferência mesmo. O Kasparov preferiu manter aí a dama no tabuleiro, tá atacando agora aqui a dama. O cavalo tá solto, né? Tá caindo, mas como o Kasparov tem um tempo aí sobre a dama, dá para jogar dessa forma. Dama C1 e agora o cavalo sai tranquilamente aqui, cavalo D4. Foi jogado aqui pelo Kasparov. Poderia também, tá, gente, jogar aqui, enfim, vários lances são possíveis sempre, né? Mas aqui torre de A em C8 também é um lance que faz bastante sentido, eu quero comentar, porque você tá, enfim, desenvolvendo mais uma peça, né? Não tá mexendo a mesma peça novamente, né? O Kasparov não completou ainda o desenvolvimento, mas o Kasparov preferiu jogar o cavalo D4, praticamente forçando a partida para ir para um final com bispos de cores opostas, aonde possivelmente ele poderá na maioria das vezes levar para o empate, né? Se ele conseguir trocar as peças pesadas, trocar as damas, trocar as torres, os finais de bispos de cores opostas tendem a empatar, né? Então aqui, enfim, o cavalo tá numa casa muito boa, tá ameaçando E2 vencendo a dama, tá ameaçando aqui em F3, então praticamente força aí a sua captura, bispo toma D4, e a partida seguiu com bispo toma D4,
e agora está caindo aqui em E7, né? Torre toma em E7. Então o Kasparov perdeu um peão, mas a gente tem bispos de cores opostas no tabuleiro. Mais uma vez, se o Kasparov conseguir trocar as peças pesadas, trocar as torres, trocar as damas, a tendência é empatar. Vamos ver. Torre A7, então, propondo a primeira troca aí de peças pesadas, né? A torre está defendida aqui pelo bispo. A partida segue com torre toma em A7, bispo toma em A7, Kasparov conseguiu trocar a primeira torre. F4, aqui o Kramnik vai tentando criar um ataque aí na ala do rei. Dama D8, impedindo aqui o avanço desse peão, né? Agora tá fazendo pressão aqui em D5. Dama C3 e agora bispo B8, manobrando, atacando aqui em F4. Dama em F3 defendendo e agora dama H4, mais uma vez pressionando aqui no ponto de F4. E5 foi jogado, bloqueando então o ataque a F4. E agora G5, faz todo sentido. O Kasparov ataca aqui a base da defesa do peão de E5, né? A torre E1 foi jogado, adicionando uma defesa ao peão de E5. E depois de dama toma em F4, dama toma em F4, G toma em F4, o Kasparov foi bem sucedido em já ter trocado a dama, já ter trocado uma torre, né? E tá indo para um final aí, falta só trocar aí agora a outra torre para tentar ir para um final de empate, né? Mesmo com qualidade a menos. E6 foi jogado aqui pelo Kramnik, esse lance é muito forte, porque depois de F toma em E6, torre toma em E6, esse lance está ameaçando vários tipos de descoberto aqui e também atacando o peão de A6. Rei G7 foi jogado pelo Kasparov, torre toma em A6, aí você fala assim, puxa, mais uma vez o Kramnik está com um peão a mais aí no tabuleiro. No entanto, por se tratarem aí de bispos de cores opostas, vamos ver, né? Quem sabe o Kasparov consegue alguma coisa. Torre F5, bispo E4 atacando a torre, torre E5 e agora F3. Isso aqui tá bem sólido. Torre E7, segurando aí a sétima, A4. O Kramnik vai com tudo subindo aí com seu peão passado. Torre A7, tentando trocar desesperadamente aí. Se conseguir trocar as torres, acabou. É empate na certa, tá? Nessa estrutura aí, nessa posição. Por isso que aqui o Kramnik não vai trocar as torres, ele continua com torre B6 atacando o bispo. Bispo em E5, torre aqui em B4, torre D7, rei G2, torre D2 cheque, rei H3 e aqui o Kasparov, estamos no lance 36, o Kasparov em apuro de tempo vai para uma ideia não talvez a mais precisa, ele joga com lance H5 e esse peão fica fraco agora aqui em H5. Mas tudo bem, vamos lá, a partida segue com torre B5, agora atacando o bispo aqui em E5 e fazendo raio-x em H5. Rei F6 defendendo, A5, torre A2, torre B6 cheque. E essa posição, assim, apesar do peão a mais e de ser um peão passado, é muito difícil das brancas conseguirem vencer aqui do Kramnik, conseguir vencer uma posição como essa, tá? Aqui um lance simplesmente aqui como rei G7, eu acredito que seria suficiente para empatar, para tentar empatar aí essa partida. Essa partida ia durar muito aqui, por exemplo, ainda uma possível continuação. Não foi assim que seguiu a partida, tá? Mas aqui tentar avançar peão, as pretas conseguem segurar aí a posição, tá? Esse bispo aqui vai ficar sempre segurando agora aqui em A7, então esse peão não avança mais, né? Aqui o rei, enfim, tá atacando aqui, mas tá caindo em H2, ó. Então, enfim, essa aqui é uma possível continuação, tá? E as brancas não conseguem fazer progresso realmente com o peão de A nessa variante aqui, tá? Eu vou passar só mais alguns lances para ilustrar a ideia, mas com um jogo preciso aí das pretas, as brancas não conseguem, por conta de ameaças de checkmate aqui também, tá? As brancas não conseguem evoluir num final como esse, tá? Um final bem complicado de vencer aí para as brancas. Mas, depois de torre B6 cheque, o Kasparov faz um erro grosseiro aqui, como se diz em inglês, um blunder dos fortes. Ele joga o lance rei E7. Esse lance faz sentido no apuro de tempo, né? Porque no apuro de tempo você não dá para calcular muito. Você fala assim, vou pro meu rei aonde está o peão passado aqui, então eu vou para lá, né? Vou para E7. É o caminho possível na situação mais curta para chegar perto desse peão, né? O problema é que existe uma situação aqui, né? Que esse bispo aqui está desprotegido. E o bispo pode vir aqui para D5, atacar a torre e também atacar a casa de E6, dando suporte para a torre da cheque, capturando o bispo na sequência. Portanto, o rei E7 é um lance que perde imediatamente, tá? Por isso aqui que depois de que o Kramnik jogou o bispo D5,
o Kasparov abandonou a partida, pasmem, rodada 2, um empate e já uma vitória aqui para o Kramnik. Larga na frente aí no match. Aqui a vitória realmente não tem o que fazer, né? Se você tentar aqui defender, por exemplo, aqui com torre E2 para defender, a torre E6 cheque, rei D7 e A6, e essa posição não segura mais, né? Porque aqui tá sobrecarregado. O que vai fazer aqui numa posição como essa? Vai jogar, vou postergar aqui, ó, torre 1, A7, né? Agora não dá mais para postergar, a torre vai ter que ir para 1, realmente. E aí depois de torre toma E5, torre toma aqui em A7, as brancas terão um final vencedor, tá? Então, realmente depois de bispo D5 aqui atacando a torre e atacando a casa de E6, né? Com sequência de captura de bispo, vence imediatamente. Olha que situação aí pro Kaspa, né? O Kaspa que aqui no ano 2000 já vemos um Kasparov grisalho, né? Já vemos aí o Kramnik sem o seu mullet, né? Da juventude, sem um pouco mais maduro, né? Um ar um pouco mais maduro aí. E, claro, um jogador muito forte realmente, da mesma escola aí, do Kasparov, da escola de Botvinnik. Então temos aí um jogador de altíssimo nível fazendo bonito frente ao Kasparov, né? O Kasparov aí numa situação complicada já nesse começo aí de match. Mas a gente segue na nossa playlist e eu vou comentar mais algumas coisas aí sobre esse match nos próximos vídeos. Pessoal, se você gostou do vídeo, dá sua curtida. Se você acompanha aí os vídeos do canal, lembre-se de se inscrever aí, basta clicar aí para se inscrever. E pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!